E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, foi escolhido o brasileiro do ano pela revista Isto É. Embora também atue no Supremo Tribunal Federal, foi por sua performance na Corte Eleitoral durante as eleições de 2022 que o levou a ser eleito pelos editores da revista. Em um anúncio, a revista não poupou elogios ao ministro, cuja personalidade, segundo os editores, é ciente de sua responsabilidade histórica e que, graças a ele, as forças obscuras do retrocesso foram vencidas. E completa Isto É, eu vou abrir aspas, Moraes foi o fiador da democracia, garantindo um pleito limpo e transparente, eu fecho aspas. Eu quero abrir essa rodada de análises com o Paulo Figueiredo, nosso analista, comentarista diretamente da Flórida, nos Estados Unidos. Paulo, a revista Isto É escolheu Alexandre de Moraes, presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral e membro da Suprema Corte Brasileira, como o homem do ano. Bem-vindo. Daniel, prazer estar aqui contigo mais uma vez. Boa tarde a você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando em casa, boa tarde aos meus colegas aqui de bancada, sempre meus amigos inteligentes com quem eu tenho enorme privilégio aqui de discutir, debater e apresentar análises aqui para os acontecimentos que às vezes podem parecer para a nossa audiência um pouco bizarros, né? Nós temos que nos acostumar a viver num mundo bizarro onde Alexandre de Moraes é o brasileiro do ano. Mas há uma explicação para isso. Esse não é nem o primeiro prêmio, nem o primeiro tapinha nas costas que ele recebe. E há uma explicação para isso, mas isso também é a explicação para a conduta do próprio Alexandre de Moraes, né? Mostrando exatamente um outro Brasil. Nós temos hoje uma separação mesmo, isso que o pessoal chama de polarização. É mais do que a polarização. São dois Brasis diferentes. As pessoas muitas vezes falam, poxa, esquerda, direita. Eu tenho um amigo, o Dr. Marcelo Ribeiro, que ele fala o seguinte, não, a melhor separação hoje em dia é para quem acredita na velha mídia e quem já parou de acreditar. Eu digo já parou de acreditar porque é uma questão de tempo, né? Igual Papai Noel. Eventualmente a maturidade chega, eu sei que vou estragar o Natal aqui de algumas pessoas, mas Papai Noel não existe, a gente descobre isso, que Papai Noel não existe. Também descobre, depois de uma certa idade, que a imprensa morreu, que o jornalismo profissional morreu, virou uma máquina de militância política, e é a máquina de militância política que elege pessoas como Alexandre de Moraes. No mundo dessas pessoas que acreditam ainda em imprensa, essas figuras, como o Xandão, eles são heróis que cumpriram a missão. Qual é a missão? A missão é se livrar do ditador nazista Bolsonaro, que é como os veículos de imprensa retratam Bolsonaro. Então, por que ele é o brasileiro do ano? Porque ele cumpriu tudo aquilo que os jornalistas estão tentando fazer ativamente, pelo menos desde 1º de janeiro de 2019, que é se livrar do Bolsonaro. Todas as matérias de todos os jornais da velha imprensa do Brasil, inclusive da Isto Não É, né? Todas as matérias são construídas com a seguinte perspectiva: como isso pode como isso pode atrapalhar o Bolsonaro, como isso pode difamar o Bolsonaro, para que a gente possa se livrar dele. E quem cumpriu, quem foi como é que eles chamaram? O fiador dessa missão foi justamente o Alexandre de Moraes. É uma visão de mundo. Tem uma matéria na revista Time, que tem semelhanças com a Isto É, porque é uma revista que já teve alguma relevância e hoje ninguém mais lê, não tem mais importância nenhuma. Eu nem lembrava, confesso a vocês que eu nem lembrava que existia Isto É. Eu não sei qual foi a última vez que alguém segurou um exemplar da Isto É na mão, né? Aí no Brasil vende, eu não sei se tem na banca de jornal, não sei, realmente nunca ouvi mais falar de relevância dessa revista. Eu acho que é até uma forma da gente estar dando relevância, discutindo a eles aqui justamente no programa de maior audiência do Brasil, de opinião e política. Mas quando a revista Time publicou em fevereiro, se não me engano, 4 de fevereiro de 2021, ela publicou uma matéria sobre uma conspiração que aconteceu envolvendo empresários, movimentos de esquerda, redes sociais e a mídia para impedir a contestação das eleições de 2020 nos Estados Unidos por Donald Trump.
E eles falam isso, a matéria é sensacional, eu recomendo a todos que leiam, eu cito inclusive no meu curso. Eles falam isso a título de tirando onda, né? Como nós, olha o movimento heróico que nós fizemos aqui de bastidores para salvar a democracia. E essa é a mentalidade dessas pessoas, é a mesma qualidade de gente que está hoje na internet pedindo urgentemente ações jurídicas contra Paulo Figueiredo, um desses assessoria de imprensa de petista. Internautas pedem ações jurídicas contra Paulo Figueiredo porque ele está atacando a democracia. Eu falo, peraí, deixa eu ver se eu entendi. É o neto de ditador. Eu falo, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eu estou falando para aplicar a Constituição e reestabelecer as liberdades individuais. E vocês estão falando para censurar um jornalista e caçar, ir atrás dessa pessoa e persegui-lo. E vocês são os defensores da democracia e eu estou defendendo um golpe? É claro que para essas pessoas democracia é uma abstração, elas não sabem nem o que significa. Democracia é sempre eles no poder, é impedir que esses loucos como o Bolsonaro, que são sempre uma ameaça de ditadores, continuem no poder. E para isso vale tudo, inclusive todos os métodos da ditadura espelhados de forma idêntica pela ditadura do Partido Comunista Chinês. E para quem cumpre essa missão, eles dão o prêmio de brasileiro do ano. Pois é, seguimos agora com as avaliações de José Maria Trindade. Zé, é importante lembrar que Alexandre de Moraes foi escolhido homem do ano não por votação popular, mas sim por opção ou escolha dos editores ou da revista ou então da editora que é dona do título. Isto é, a quem interessa divulgar que Alexandre de Moraes é o homem do ano? Pois é, uma vez eu, no curso de comunicação, li um livro, né, sobre a indústria da comunicação que diz que um veículo de comunicação morre 10 anos antes. Isso significa que quando o veículo acaba, ele já, na verdade, acabou lá atrás, aí vem atrasando salários, vem não pagando impostos e vários veículos já estão mortos lá atrás. Isto é, eu nem sei mais se é impressa, não me lembro. Já trabalhei na Isto É, na transição da revista Senhor para a Isto É, né? Senhor que comprou a Isto É, editora 3. Lá atrás, ainda durante o processo constituinte, já trabalhei. Era uma grande empresa, um veículo que tinha uma repercussão fantástica, né? E que os veículos, pelo menos os brasileiros, alguns internacionais, conseguiram se enquadrar no novo momento, nessa mídia mundial, e a maioria naufragou mesmo porque perdeu o monopólio da notícia, né? E começou a ser confrontado com a realidade. Isso aí. Sobre o Alexandre ser o homem do ano, é previsível. O Paulo Figueiredo tem toda a razão quando ele diz que algumas homenagens serão prestadas. O que me assusta é quem faz essas homenagens, né? Não é só a revista. Eu encontro várias pessoas no Congresso Nacional, principalmente de esquerda, que aplaudem uma situação que eles sempre criticaram. E agora há pouco nós falamos aqui de outra situação grave, que é esse encontro informal de um ministro da Justiça com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Antes, no governo anterior do Lula, o ministro do PT em geral, o ministro da Justiça tinha uma importância muito grande nesta relação. A relação do Ministério da Justiça com o Supremo, com os tribunais superiores e STJ. No governo do presidente Jair Bolsonaro, veja como a coisa muda. O que aconteceu? Não é necessário ter um ministro da Justiça que tenha essa ligação com os chamados embargos auriculares, aquele do pé de orelha, né? E o ministro da Justiça passou a ser mais ministro da Segurança Pública do que da Justiça. E a gente vê claramente que o ministro agora da Justiça volta àquela velha função de Márcio Tomás Bastos de proteger o governo, de fazer uma ligação com o Supremo. Só que o momento político agora ficou muito complexo. E esta união do Executivo com o Supremo Tribunal Federal, ainda falando sobre o almoço entre representantes, ela é danosa demais. Porque os dois, Executivo e Supremo Tribunal, ou seja, o Judiciário, se unindo, ficam fortes.
e podem partir contra o Congresso Nacional que está nessa omissão e nesse silêncio. Isso é grave. Quanto à homenagem ao ministro Alexandre de Moraes, eu vejo uma tendência. Eu vejo como uma tendência. A gente, por exemplo, somos os únicos que falamos aqui e tecemos críticas com relação a decisões do Supremo Tribunal Federal. Eu, pelo menos, não critico o sistema de governo do Brasil, dos três poderes. A importância do Supremo é fantástica, uma importância em todas as democracias. Foi copiado lá, eu me lembro do debate na Constituinte, foi copiado do sistema americano, mas lá nos Estados Unidos, um ministro do Supremo Tribunal Federal não tem página na internet e nem almoça com o futuro ministro da Justiça e senador eleito. Então, a diferença, a dificuldade está aí. Então, de tanto ser atacado, por um lado, e com certeza, com justiça, de reclamações e tal, ele foi adotado por outro lado e está aceitando. Então, ele será, sim, com certeza homenageado. Não se iluda, não. Eu venho falando isso aqui. Transformaram o Alexandre no líder do Supremo Tribunal Federal. Agora, Coronel Telhada também gostaria de escutá-la acerca dessa premiação, essa homenagem a Alexandre de Moraes. Mas se porventura houvesse uma votação popular em um grande portal de notícias com várias opções, vários nomes, será que Alexandre de Moraes seria escolhido o homem do ano? Olha, a primeira indagação que eu ia fazer era justamente essa, né? Quem elegeu o cidadão aí, o homem do ano, foram os editores da revista, né? Quem são esses editores na fila do pão aí, né? A gente quer ouvir o povo que tem que falar quem é o homem brasileiro do ano. É o único brasileiro do ano que foi o brasileiro do ano que mais cometeu atos antidemocráticos aí, né? No meu entendimento, o brasileiro que mais desrespeitou a Constituição, atacou pessoas que estavam defendendo o seu ponto de vista. Então, é o único brasileiro do ano que ele foi, é isso aí. E outra coisa, né, gente? O Paulo falou, quem é essa revista na fila do pão? Hoje não é mais nada, teve alguma relevância há algum tempo, mas hoje a gente nem se discute mais o que essa revista fala. Essa revista, ela sempre foi totalmente de esquerda, entendeu? Até se você entrar na Wikipédia, lá no Wikipédia, e colocar o nome dessa revista, vai estar escrito lá, tem até o termo que eles usam, ela é mais negativa e de esquerda, ou seja, ninguém duvida que essa revista é totalmente contra a postura do Bolsonaro. O ano passado, em outubro de 2021, foi até processo de uma ação do Ministério da Justiça, se eu não me engano, do ministro da Justiça em outubro de 2021, pois na capa o Bolsonaro lá, relacionando o Bolsonaro à figura do Hitler, escrevendo genocida, e gozado, né? O Bolsonaro pode. Agora, por que não faz isso com o brasileiro do ano, né? Então, esses valentão que ficam criticando o Bolsonaro aí, na hora de falar do brasileiro do ano, que só para eles é brasileiro do ano, se ficam tremendo, estão nos covardes, né? E a impressão que eu tenho é que essa revista tá tão ruim das pernas que ela resolveu ser uma revista cômica, fazer gracinha, né? A gente lembra do Pasquim dos anos 70, da revista Med, quem foi moleque comigo nos anos 70, 80, a revista Med, aquelas revistas de piada. Acho que essa revista Isto É tá querendo fazer isso, porque séria ela nunca foi, agora fazendo piada desse tipo, só pode estar querendo virar revista de piada mesmo. Pois é, eu quero aproveitar que nós estamos justamente repercutindo essa premiação, essa homenagem feita por essa revista Alexandre de Moraes. Eu quero colocar na tela a pergunta da nossa enquete. A questão que nós pusemos no nosso portal é a seguinte: você concorda que Alexandre de Moraes, integrante da Suprema Corte Brasileira, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele é o homem do ano? 90% das pessoas que entraram no portal da Jovem Pan News disseram que não. E não concordam que que Alexandre de Moraes seja eleito o homem do ano. Já para uma pequena parte, 9,93% disseram que sim, concordam com essa decisão da revista semanal. O Paulo Figueiredo pediu para fazer um complemento no seu raciocínio, na sua reflexão. Paulo, com você. Acho que seu microfone está fechado. Não, agora está ok, perfeito. É com base no que os nossos colegas falaram aqui agora, que a Isto É está mal das pernas. Ela não está mal das pernas, tá? Eu apurei aqui que ela está em recuperação judicial há anos. Ainda me contaram aqui, durante o comentário, que ela só não faliu
porque um certo governador de um certo estado aí durante a pandemia despejou um carrão de publicidade, verbinha pública, matinha para a revista, e mesmo assim eles continuam quebrados. Agora, outra coisa que é oportuno dizer é que é o seguinte: eles têm que premiar mesmo o Xandão. Os editores têm que premiar mesmo o Xandão. Eu lembro bem que muito recentemente o Xandão foi quem deu uma canetada para suspender 2 condenações de ações que o Terça Livre e o Alan dos Santos tinham contra a Isto É. Totalmente ilegais, inclusive, uma afronta à jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, quando eles tinham acusado, olha a fake news que eles cometeram, eles tinham acusado o Terça Livre de recebimento de dinheiro da SECOM, do governo federal do Bolsonaro, logo eles que estavam mamando nas tetas de verba de publicidade de outras fontes, certos governadores que eles sabem quem são, já não estão mais aí, já foram para a vida, saíram da vida pública para a privada, né? Mas enquanto eles acusavam o Terça Livre disso, eles estavam recebendo as verbas. E no final das contas descobriram que o Terça Livre não tinha recebido verba pública da SECOM porcaria nenhuma, e eles acabaram condenados. Quem que surgiu como um cavaleiro para salvar a Isto É das fake news que eles tinham cometido? Justamente o xerifão do inquérito das fake news. Puxou a condenação deles para dentro do âmbito do inquérito das fake news e salvou os pobres coitados reis das fake news e mamadores das tetas públicas. Aí essas figuras, os editores deste veículo, dão para o Xandão o prêmio de brasileiro do ano. Realmente, coronel, revista, isso é uma situação absolutamente cômica, tragicômica, mas não deixa de ser cômica.